Olá, gente. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando de medicina preventiva, de saúde, de qualidade de vida, que é justamente isso o que o Manual do Proprietário vem fazendo há 5 anos com vocês e por vocês. Poder estar trazendo sempre novidades úteis, informações práticas, para que possam estar cada vez mais usufruindo de uma ótima saúde. E hoje, eu quero pedir o dobro de atenção ao nosso papo. Primeiro, por se tratar de um assunto muito importante e novo para a grande maioria de vocês. Eu não diria só de vocês, eu diria de todo mundo, inclusive do meio médico também. Eu vou falar com vocês hoje sobre o óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? Ela é uma molécula gasosa, sinalizadora, muito importante no nosso organismo. E ela é produzida nos nossos vasos sanguíneos. O que é, pessoal? Quando eu falo de vasos sanguíneos, eu queria que vocês entendessem que eu estou falando de todo o encanamento, vamos imaginar assim, que vai levar o sangue bombeado para o coração, para todas as células do seu organismo. Para todas, sem exceção. Então, esse encanamento, ele é o órgão que é responsável por estar levando a todas as células os nutrientes para que essas células funcionem, o oxigênio para que também seja extraído e produzido energia, ATP. Então vejam, nós estamos falando do maior órgão do nosso corpo. Seriam milhões e milhões e milhões de estradas, de encanamento, desde os vasos das artérias mais calibrosas, passando pelas menores, as arteríolas, chegando até os capilares mais fininhos, da espessura de um fio de cabelo. Imagine então que no meio dessa tubulação, na parede de dentro dessa tubulação toda, desses vasos sanguíneos, uma molécula ela é produzida. E essa molécula, que é o óxido nítrico, que até bem pouco tempo acreditavam ser responsável só pelo relaxamento dessas artérias, nós descobrimos inúmeras funções que eu ainda acredito não serem todas as funções que essa molécula sinalizadora, esse gás óxido nítrico, faz no nosso corpo. Então, eu vou passar para vocês aqui só algumas das coisas e eu vou falar com vocês o que acontece com a produção desse óxido nítrico durante a nossa vida, quando ele começa a cair, por que ele começa a cair, além das funções dele, a falta dele, o que ocasiona no nosso organismo, e o que a gente pode fazer para estar mantendo adequada as produções dessa molécula sinalizadora que é o óxido nítrico. Então, olha, para terem alguma ideia só das inúmeras funções, vamos ver o sistema imunológico. O óxido nítrico, ele inibe a replicação viral. Então ele protege a gente contra infecções viróticas. Podemos pensar nas mais simples, como a do resfriado, a da gripe, até as mais graves, como hepatite, HIV e tudo mais. Então ele inibe replicação viral. Ele é responsável pela imunidade inespecífica. Quanto à proliferação celular, o que o óxido nítrico faz? Duas coisas. Uma é a apoptose e a outra é a angiogênese. O que é a apoptose? Ele destrói a célula na hora certa que ela tem que ser destruída e morta. Porque ela está com a função reduzida ou porque ela é uma célula tumoral, então ele destrói essa célula quando é necessário. Chama apoptose. E angiogênese, ele promove a formação de novos caminhos, de novos vasos sanguíneos. Outro sistema, o sistema de regeneração. O que o óxido nítrico faz no sistema de regeneração? Ele faz a mobilização de células-tronco. Então, ele mobiliza as células-tronco da nossa medula óssea, do tutano-osso, onde ela é criada, e ele leva para a circulação periférica. Além disso, ele também sinaliza
para onde ela deve ir e em que tipo de tecido novo ela deve se diferenciar. Olha a importância dessa molécula. No sistema nervoso central, olha você que queixa da concentração, do esquecimento, olha quanta coisa ele faz no sistema nervoso central. Bom, uma das coisas, controle da dor, óxido nítrico. Relação com aprendizado e memória, óxido nítrico. Protege contra a neurodegeneração, a degeneração do sistema nervoso central. Exerce um controle da pressão arterial a nível central, além daquele que ele já faz a nível periférico, relaxando a musculatura dos vasos, das artérias, para que elas se dilatem. No trato respiratório, broncodilatação, dilata os brônquios, aumenta a ventilação, a oxigenação do nosso organismo. No sistema urogenital, está ligado, entre outras coisas, à ereção. Aqui eu queria contar um detalhe para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas 40% dos homens que utilizam essas substâncias como sildenafil, taldalafil, que são os nomes que vocês conhecem como Viagra, como Cialis, não respondem a essa medicação por falta de óxido nítrico. Tá? Então, começa a usar, no começo parece que tem um efeito, depois tem que ir aumentando a dose e depois pode tomar uma dose enorme e não tem mais efeito, porque não tem óxido nítrico suficiente para exercer esse efeito. Eu queria dizer para vocês uma frase que foi dita pelo Dr. Valentin Fuster. Esse médico é um médico hoje, talvez dentro da cardiologia, um dos mais renomados no mundo. Ele é médico cardiologista em Nova York, ele presidiu inúmeros congressos, inclusive ele já esteve pela segunda vez aqui no Brasil, fazendo um simpósio, do qual eu participei ano passado. Tinha ali uma quantidade enorme, centenas de médicos, e ele hoje faz um simpósio que dura um fim de semana em Nova York, vai gente do mundo inteiro para ouvir ele e o grupo dele falar. Eles estão realmente hoje num nível de muito reconhecimento dentro da cardiologia. A frase que o Dr. Valentin Fuster falou no American Heart Association em 98, onde ele presidia esse congresso, foi o seguinte: a descoberta do óxido nítrico e de suas funções são uma das mais importantes descobertas da medicina cardiovascular. Então, vamos lá. Eu pergunto, e nesse tempo, foi feito alguma coisa para se ensinar o que nós estamos falando aqui agora, para aumentar a produção de óxido nítrico e tudo mais? Não. Mas nós estamos fazendo isso e vamos fazer juntos. Né? Então, vamos falar um pouquinho das consequências da insuficiência de óxido nítrico. Né? E daqui a pouco vocês vão se espantar com a velocidade com que cai a produção desse óxido nítrico com o passar da idade. Então, consequências da insuficiência de óxido nítrico. Hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta é uma consequência. A aterosclerose, o endurecimento, a formação de placas que obstruem essas artérias, levando a infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, as duas maiores causas de morte no mundo, também é um efeito da insuficiência de óxido nítrico. Trombose, Alzheimer, que cada vez aumenta mais, certo? Disfunções sexuais, a mesma coisa. Doenças arteriais periféricas, disfunção imunológica, câncer, tudo isso associado com insuficiência de óxido nítrico. Agora, interessante é a velocidade de declínio dessa molécula. Para vocês terem uma ideia, homens a partir de 40 anos de idade já têm uma produção só de 50% do que ele produzia aos 20 anos de idade. Ou seja, aos 40 anos ele já perdeu em média 50%. As mulheres demoram um pouquinho mais para ter esse declínio, e a gente não sabe por quê. Mas aos 40 anos elas perderam já 20%. Agora, interessante é que aos 50 anos de idade, tanto homens quanto mulheres já perderam a capacidade de produzir 70% do óxido nítrico que produziam quando mais jovens. E aos 60 anos de idade, que teoricamente são pessoas jovens, hoje em dia, já perderam, em média, 80% da capacidade de produção do óxido nítrico. E aí, eu pergunto, mas o que acontece? Por que isso não é visto? Vocês vão me perguntar, mas, Edmond, tem algum exame para a gente dosar esse óxido nítrico? Existe sim, existe um teste salivar
que você mede através da saliva, se você está numa quantidade insuficiente, normal ou normal só, mas não te dá quantitativamente quanto você tem de óxido nítrico no corpo. E isso, por enquanto, nós não temos no Brasil, isso pode ser importado, mas eu particularmente considero desnecessário, porque a experiência que eu tive em observar alguns pacientes, né, é que todos, ao iniciarem um protocolo, que eu vou estar explicando para vocês do que se trata, para aumentar essa produção de óxido nítrico, ou seja, antes de estarem fazendo qualquer coisa dessas que a gente vai conversar agora, eles têm uma quantidade baixa de óxido nítrico, exceto aqueles pacientes que têm uma alimentação absolutamente adequada, que fazem atividade física moderada, que realmente se cuidam. Esses ainda podem ter, durante um período um pouco maior, uma quantidade normal de óxido nítrico. Mas a grande maioria, se fizer o testezinho da saliva, vai dar como insuficiente. Então, como a gente observa, né, que está baixo esse óxido nítrico? Justamente pela clínica, por tudo isso que eu falei para vocês. A pessoa tem uma predisposição em ter hipertensão arterial, essa pessoa tem uma predisposição a ter infecções de repetição, tudo onde o óxido nítrico atua protegendo, né, a gente nota clinicamente a falta dele. A pessoa que te fala que tem disfunção erétil, dificuldade de ereção, ou que tomava o Viagra e funcionava e tem que aumentar a dose, a gente já sabe que ele está com óxido nítrico baixo. Então, normalmente, o que é o ideal? O ideal é, o que eu vou estar falando para vocês agora, que sejam aplicados a todas as pessoas, mesmo que algumas delas tenham óxido nítrico em níveis ainda adequados. Ele não vai ser deletério por estarmos aumentando ainda mais. Pelo contrário, ele vai ser mais ainda protetivo. Então, quais são as causas, né, principais, e aí vocês vão se surpreender, pela baixa de óxido nítrico? Uma delas, dieta suficiente em nitratos. O nitrato vai se converter em nitrito e depois em óxido nítrico. E para isso ele precisa de algumas coisinhas que eu vou estar explicando para vocês. Também vou dizer para vocês quais são os alimentos ricos em nitrato. Problema, então, você pode estar comendo pouco nitrato, você pode ter problemas com a absorção desse nitrato que você come a nível de duodeno, porque você precisa de um meio ácido para poder estar absorvendo e transformando o nitrato em nitrito. O que acontece? Acontece que hoje muitas pessoas utilizam de rotina remédios que a gente chama, que é da categoria dos bloqueadores de bomba de prótons, que vocês conhecem com os nomes de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, e usam esses remédios por períodos longos, acabando com a produção de ácido clorídrico. E assim, esse é um dos motivos de eu não estar conseguindo também absorver ou transformar nitrato em nitrito no meu duodeno. Como você deixa de fazer uma série de outras coisas quando você usa esses remédios, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, como eu já havia dito para vocês muitas vezes, né? Você diminui a absorção de uma série de substâncias, porque você precisa de meio ácido no estômago, e aí você desenvolve, além de hipertensão, você desenvolve depressão, você tem baixas hormonais, você não tem matéria-prima para fazer nada, você bloqueou seu ácido clorídrico. Então está aí uma coisa, usar com cuidado e por pouco tempo esse tipo de remédio para o estômago. Então, continuando, as causas de déficit de óxido nítrico é hipocloridria, pouca produção de ácido clorídrico. Acabei de falar isso para vocês. Falta de comunidade bacteriana na boca, bactérias boas, comensais, que ajudam na nossa saúde, que nós necessitamos dela para conviver. Elas são as comensais. Como tem os lactobacilos, que eu falo sempre para vocês no intestino, também tem na boca. E o que acontece é que se usa antibióticos indiscriminadamente. Qualquer coisinha está se usando antibióticos. Esses antibióticos matam o que a gente quer e o que a gente não quer também. E essas bactérias são destruídas. Com essas bactérias destruídas, eu não consigo, já na minha boca, começar a transformar o nitrato em nitrito. Outra coisa
que é muito comum, são esses enxaguatórios bucais. Então as pessoas fazem higiene oral normal, escovam o dente, escovam a língua como se deve, mas depois pegam um daqueles enxaguatórios quaisquer de antisséptico e fazem bochecha e gargarejo, o que vai matar também essas bactérias necessárias para essa e para mais funções orgânicas. Então, evitar esses enxaguatórios bucais, pessoal. Evitar isso, evitar o uso de antibiótico desnecessariamente, porque vocês vão ficar sem essa molécula sinalizadora que eu contei para vocês todos os benefícios. Uma outra coisa que está aí, vinculada à baixa de óxido nítrico, alta do estresse oxidativo. Como vocês bem veem, essa oxidação, que é daquela meia dúzia de monstrinhos que eu falo para vocês, que participam da formação de todas as doenças, está aí também auxiliando a diminuir ainda mais o óxido nítrico. Para fazer uma das vias metabólicas, para se transformar um aminoácido chamado arginina em um outro chamado citrulina, e nesse meio de caminho se liberar o óxido nítrico, existe uma enzima necessária chamada óxido nítrico sintetase. E com o passar dos anos, ela vai diminuindo a sua expressão, a sua eficiência, e ela não consegue atuar também, como tudo que vai envelhecendo no nosso corpo. Então, vocês viram aí as várias coisas. Vamos evitar antibiótico, sempre que possível. Vamos evitar enxaguatórios bucais. Vamos evitar usar remédios para gastrite, por longos períodos, para refluxo, que nem o omeprazol, omeprazol e pantoprazol. E vamos começar a fazer atividade física moderada. E o que vocês estão aguardando aí esses quase 20 minutos, quais são os alimentos mais ricos em nitrato? O espinafre, a couve e a beterraba, gente. Eles são, principalmente espinafre e a beterraba, os alimentos mais ricos em nitrato. Então, são alimentos importantes a serem ingeridos diariamente, de preferência na forma crua. E aí eu já vou dar uma dica para vocês de como está fazendo isso de um modo bem prático. Bom, mas para você que está me ouvindo agora pela primeira vez, ou que sintonizou agora a nossa Rádio Mundial, eu queria te dizer que esse é o programa Manual do Proprietário, que fala de medicina preventiva, de medicina também fisiológica, de biomedicina viva. É a medicina que a gente chama de uma medicina global, onde utiliza para isso todos os conhecimentos na área, desde a medicina convencional, a fitoterapia, a prática ortomolecular, a bioquímica médica, e você aprende a entender como é que funciona o seu organismo e entender também o que você pode fazer para não deixá-lo predisposto às doenças degenerativas que tanto nos afetam hoje e cada vez em idades mais precoces. Você que está começando agora e quer entender um pouquinho a mais disso, segue aqui algumas dicas que eu gostaria que vocês anotassem, para vocês andarem junto com o pessoal que já está no pelotão de frente aqui, e vocês podem acessar o site da Rádio Mundial, que é radiomundial.com.br. Ali no podcast vocês vão ter vários e vários programas do Manual do Proprietário. Podem procurar através de Edmond Saab Júnior, eu, ou no nome do próprio programa Manual do Proprietário. Uma outra possibilidade interessante é que tudo que eu estou falando aqui agora para vocês, e eu tenho que falar um pouquinho acelerado porque o nosso tempo é curto, vocês vão poder estar assistindo inúmeras vezes no YouTube. Vocês vão no youtube.com e coloquem lá meu nome, Edmond Saab Júnior, e normalmente depois de 3 ou 4 dias dessa apresentação aqui ao vivo, às terças-feiras às 14 horas, vocês têm esse filme postado já para vocês reverem, anotarem coisas, tirarem dúvidas. Tem também o livro Manual do Proprietário. Esse livro Manual do Proprietário foi ditado pela editora Adelphos e encontra à disposição de vocês nas grandes livrarias, hoje provavelmente só sob encomenda. Mas vocês têm lá, de uma forma prática, uma série de orientações para vocês entenderem tudo isso numa linguagem muito simples e que eu acho que vai valer a pena. Pelo menos muita gente já se beneficiou dessa leitura. Quero deixar para vocês também um contato para que vocês me enviem e-mails. Esse é nosso link.
vocês enviem e-mails para a Rádio Mundial. O e-mail da rádio é isso, radiomundial@radiomundial.com.br. E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, ela está acompanhando todo esse processo, ela vai estar me entregando todos esses e-mails e eu vou estar utilizando isso, as sugestões de pauta, as dúvidas, as críticas, para estar trazendo isso para vocês nos programas subsequentes aqui. Tá ok? Então, vocês anotaram aí? radiomundial@radiomundial.com.br, porque vocês fazem parte desse processo e é para vocês esse programa. Então, eu quero a participação aqui intensa de todos vocês, tá bom? Eu vou continuar falando mais um pouquinho nisso e eu queria pedir desculpa de hoje não ter tido tempo para poder atender as pessoas que normalmente me ligam. Volto a fazer isso a partir da semana que vem, que esse assunto era muito importante. Então, frisando, o que a gente vai fazer para manter o nosso óxido nítrico em bons níveis? Uma dieta legal. De manhã, vocês conhecem aquele suco que eu sempre falei para vocês, já tem coisa, há muito tempo eu preconizo esse suco na minha vida clínica, no meu consultório, há pelo menos uns 15 anos, que eu falo de um suco de desintoxicação, que é a base de couve, maçã, uma fatiazinha de gengibre, um pouquinho de semente de linhaça, água, bate no liquidificador e toma aquilo de manhã. Aí eu explico o porquê o da couve, porque a couve é rica em clorofila, aliás eu falo que pode ser couve ou espinafre, desde aquela época, porque para ter clorofila tem que ser folha verde escura, e a couve e o espinafre são as mais ricas. E qual é a sugestão então? É vocês utilizarem aquele mesmo suco, vocês colocam um pouquinho de couve, colocam um pouco de espinafre junto, e colocam 1/4 de beterraba. Vocês vão estar tendo toda aquela ação desintoxicante da clorofila, ação anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana do gengibre, vocês vão tendo o ômega 3 da linhaça, vocês vão estar tendo a pectina da maçã para tirar metais pesados do seu corpo, e vocês vão estar tendo nitrato, né, da beterraba e do espinafre para estar fazendo mais óxido nítrico. Então, quem não gostar do suco, quem não tiver paciência para fazer o suco, quem não dispuser de tempo para fazer o suco, que é muito fácil, e eu repito, é muito importante que faça, que passem a comer espinafre e beterraba crus. Se for processado, o aquecimento, o calor, vai destruir essas propriedades necessárias para a formação do óxido nítrico. Então, passem a colocar na vida de vocês essas duas substâncias. De novo, a atividade física, né, moderada é importantíssimo, sempre acompanhado de um médico, né, para estar te orientando como fazer, e vocês vão estar aí produzindo cada vez mais. E aí fica de novo aquela pergunta que eu faço sempre para vocês: será que realmente, quando você recebe o diagnóstico que você é hipertenso, você é diabético, e você vai ser para sempre, né, que a sua causa é desconhecida para isso? Não, a causa é conhecida sim, é falta de óxido nítrico, é insuficiência de vitamina D, que é um hormônio. Vocês têm outros programas para procurar também no YouTube a respeito disso. Tem também o site do SIMP, que é da clínica, simpsaude.com. SIMP de Centro Integrado Medicina Preventiva Saúde Junto.com. Ali vocês vão ter uma série de links para reportagens, entrevistas, vão tirar também dicas importantes. Mas, então, quando eu falo da hipertensão, ela é idiopática? Ela é desconhecida? Não. Falta de óxido nítrico. Vitamina D, que é um hormônio insuficiente. Tem programas também no YouTube para vocês verem. A desproporção de cálcio e magnésio, quando eu acerto isso, quando eu acerto a proporção de sódio e potássio, quando eu corrijo a resistência à insulina, quando eu corrijo o estresse adrenal, o estresse oxidativo, eu vou melhorar a hipertensão desse paciente sim, e com o decorrer do tempo eu vou tornar essas artérias mais elásticas, e eu tenho inúmeros casos no consultório de pacientes que eram hipertensos e deixaram de ser, né, fazendo o quê? Fazendo essa medicina integrativa, que vê o ser humano como um todo e não compartimentalizado em partes, né? Então a única saída que existe para os casos todos não é tomar simplesmente um remédio. Muitas vezes ele é importante, mas nem sempre ele é a solução. Então, gente, eu quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar com vocês, e como sempre o nosso tempo passa muito rápido, e estão me dizendo aqui que chegou a hora de eu falar tchau. Mas antes disso, eu quero deixar para vocês os telefones do Centro Integrado de Medicina Preventiva, aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, em frente à Rádio Mundial.
é prefixo 11, fone 3284-1366. E o de Vinhedo, logo aqui, 40 minutos de São Paulo, onde eu permaneço a maior parte do tempo, e eu tenho uma equipe me assessorando, que eu estou lá de segunda, quinta e sexta, o prefixo é 19, o fone é 3876-4848. Pessoal, uma ótima semana a todos, um super abraço do amigo Edmond, e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente.